Vou contar uma experiência. O Daniel Moreira estava descendo do Manaim com o senhor Gedeuti Gueiros. Daniel deu uma carona, era o final de um seminário. E o Daniel virou e disse assim: olha, eu tive um sonho, Gedeuti, com o Anchieta. Aí Gedeuti disse assim: que sonho você teve? Ele disse: eu tive um sonho que ele saía da igreja Maranata e havia um grande abalo na igreja e muita gente saía, era um problema grande, muito grande. Aí o Gedeuti virou para ele e disse assim: Daniel, vai na igreja dele agora, vai na igreja dele à noite, era um domingo, eles estavam descendo aí depois do almoço, né? Do Manaim tinha acabado o seminário, estavam descendo, Daniel dando carona para ele. E aí o Gedeuti virou e disse assim: olha, liga para ele, diz que à noite você vai passar na igreja dele para orar por ele. Aí você conta o sonho. Pois bem. E então o Daniel me ligou assim que chegou em casa e disse: eu tive um sonho com você, o Gedeuti pediu para eu passar na sua igreja e orar com você depois do culto. Eu falei: tá bom, ok, vou estar lá. E passado mais, vamos botar aí 1 hora e pouco, o próprio Gedeuti me ligou. Acho que ele não se conteve, e aí ele me chamou à casa dele. Aí me tratou muito bem, com muita educação e tudo, e foi uma época que ele estava batendo até, mas me tratou com a maior da gentileza, sabe? E aí nós conversamos na casa dele, e ele, então, começou a falar, disse que tinha muitos projetos, muita coisa, que a gente ia fazer isso, ia fazer aquilo, bom, tudo bem. E então eu disse para ele que eu precisava falar com ele uma coisa. E aí ele, com muito custo, me deu liberdade para falar, e eu falei com ele praticamente as mesmas coisas que eu falei na época da minha saída, eu voltei a falar. Vou repetir, porque a fala de um e a fala da minha saída, quando foi por telefone, foi a mesma também. Eu disse para ele o seguinte, falou: olha, na época que eu fui sair, ele queria que eu pregasse no satélite. E eu disse: para que o senhor vai colocar um vaidoso no satélite? O senhor vive me chamando de vaidoso. Quem fez o canal da Igreja de Praia da Costa 4 foi o sobrinho neto dele, neto de Jabes, sobrinho neto dele. Ele que fez o canal do YouTube. E o canal do YouTube começou a ter mais de 100 mil visualizações em vários vídeos. Entendeu? E aí gerou um problemão com ele. Aí ele começou a chamar o pastor do YouTube, que é o pastor do YouTube, que aparecer. O canal foi feito para a gente atender pessoas que trabalham no campo, pessoas que trabalham de porteiro, trabalham em hospitais, trabalham de plantão. Foi feito para isso, com esse intuito. Né? O pessoal de Praia 4 que pode assistir aqui vai confirmar isso. Então, o objetivo era esse. O problema é que o canal começou a ter vários vídeos com mais de 100 mil visualizações. Pronto, aí a minha vida virou um inferno. Né? Porque ele falava nas EBDs, né? Porque o pastor do YouTube que quer aparecer, que não sei o quê, aí ia para o Maranhão e dizia: porque tem um vaidoso, não sei o quê, então. E aí eu já não aguentava mais aquele trem, sabe? Bom, aí eu falei com ele, quando eu fui à casa dele, eu falei: aí ele disse: não, porque nós vamos fazer muita coisa, você vai viajar, você vai fazer isso, você vai tomar conta daquilo. Eu falei: pastor Gedeuti, eu, na verdade, queria pedir para o senhor o seguinte: me coloca numa igrejinha, lá onde o vento faz a curva e não volta. Por quê? Para que o senhor vai colocar uma pessoa em evidência se o senhor vive me chamando de vaidoso? Aí até por telefone, ele disse: não, mas você não é mais não, você já mudou. Eu falei: a pandemia está aí, o senhor nunca mais me viu pregar, como é que eu já mudei? Mas eu falei com todo carinho, assim, de boa, né? Não estava com raiva nem nada. Pois bem, e eu falei a mesma coisa lá. Aí ele disse: olha, aí ele fez uma oração, eu creio que talvez ele vai se lembrar dessa oração. Ele é muito inteligente, ele deve, por certo, receber
esse vídeo aí, se ele não estiver acompanhando, ele vai receber, né? Com certeza. Eu sei que tem lá no presbitério, tem, talvez você não saiba só, quando eu saí, eles montaram uma equipe só numa sala que era só para me vigiar. Onde eu ia, o que eu falava, o que eu pregava, o que eu postava, o que eu estava fazendo, e tudo quanto é lugar. E tinha gente até me seguindo, né, para saber tudo, né? Então, isso continuou no decorrer do tempo. É porque agora voltou a falar, né, publicamente, assim, mas ele sempre falou e tudo. E esse pastor vira e diz, rapaz, ele deve ser apaixonado em você, porque ele não esquece de você. Mas que Deus o abençoe, sabe? Meu objetivo seria, se eu pudesse falar com ele, seria: se arrependa dos seus pecados, abandone essa conduta, se converta ao verdadeiro evangelho, você conheceu o verdadeiro evangelho, abandone essas coisas e tal, e tal. Mas não, infelizmente, eu acho que não teria essa oportunidade. Que alguém, em bom senso, o ajude nesse sentido, né? Agora, não me afeta em nada o fato de dizer você é apóstata, você... Olha, se eu não tivesse a convicção que eu tenho do que eu fiz, então eu poderia até ficar abalado. A Igreja Romana, quando Lutero ele afixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, e ele foi chamado à dieta de Worms para se retratar, e ele disse, eu não posso me retratar, a menos que a palavra de Deus me respalde uma retratação, então, e eu não vejo isso na palavra, então eu não posso ir contra a minha consciência e que Deus me ajude. Essa foi as palavras de Lutero, né, na dieta de Worms. Ali por diante, foi necessário Frederico o Sábio sequestrar Lutero, porque o desejo era armar para matá-lo. Pois bem, e então Lutero foi chamado de herético pela Igreja Romana. Então, eles achavam que Lutero cria em determinadas doutrinas que eram contra a tradição da Igreja, do catolicismo romano. Eu fui chamado de herético e de apóstata, né? Mais de apóstata. Porque... Agora, Paulo foi chamado de apóstata, você sabia? Paulo foi chamado de apóstata pelos fariseus. Os fariseus diziam que Paulo era apóstata porque ele havia abandonado a fé judaica. Ele foi taxado de apóstata. Agora, a experiência que você vive com a palavra de Deus, é impossível você voltar atrás, gente. Se eu tivesse 1000 oportunidades para sair da Maranata, eu sairia 1001. Agora, eu não abriria igreja. Por quê? Porque é muito pesado você ter... Primeiro, você sai ferido solo, você sai machucado. Eu precisei de fazer tratamento de depressão, entendeu? Eu precisei de cuidar de mim. Eu não cuidava da minha família, entendeu? Eu precisei de resolver um problema interno dentro da minha casa. Ninguém sabe disso. Então, foi muito sofrimento, sabe? Passei por muitas lutas, por muitas provas, chorei muito, porque era muita demanda e as pessoas demandam você achando que você é alguma coisa especial, e eu não sou nada, absolutamente nada, né?